How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. This episode is brought to you by Netflix. Becoming the most valuable sports franchise in the world doesn't happen without risk. A man who's willing to bet it all, and the players ready to make their own luck. America's Team, The Gambler and His Cowboys, is the story of the 1990s Dallas Cowboys and Jerry Jones's impact on NFL history. Featuring interviews with iconic 90s players and more. Watch America's Team, The Gambler and His Cowboys, August 19th, only on Netflix. Seja bem-vindo a mais um 8 e a Faixa, esse spin-off do Peladranet, onde a gente fala sobre um assunto para dar uma adiantada pro programa que só sai na próxima quinta-feira. Vai lembrar que é um programinha menor, é só um bloquinho do Pelado em que eu tô sozinho aqui geralmente, em vídeo para você que estiver no Spotify. Então quiser me assistir, ao invés de só me ouvir como você tá habituado a fazer no Peladranet, você pode me assistir exclusivamente através do aplicativo do Spotify. Que, lembrando a todo mundo, é gratuito para ouvir podcasts. Então você pode ouvir podcasts, assistir podcasts pelo Spotify de forma gratuita. Isso aqui não é merchan, é apenas uma divulgação de uma forma de consumir meu trabalho de uma forma um pouquinho diferente. Obrigado a quem vem acompanhando o 8 e a Faixa, além do Peladranet que sai toda quinta-feira. Peço que vocês também comentem por aqui, que em breve eu pretendo fazer um 8 e a Faixa só de leitura de comentários para ir respondendo, uma sessão de FAQ aqui. Então, manda seus comentários aí, deixa seus comentários no post do Spotify, na seção de comentários, porque como eu tô fazendo em vídeo, aqui no 8 e a Faixa eu tô tentando interagir mais por lá, beleza? Eu tô aqui trajado de seleção brasileira, porque vamos falar de Copa do Mundo, e o programa chama 8 e a Faixa, porque eu tô de faixa de capitão e eu sou o camisa 8, e chegou o momento de mostrar minha bundinha, meu bumbumzinho pra vocês. E aí? Você que consome esse programa pelo Spotify acabou de me ver dando uma reboladinha leve com o meu bumbumzinho, tá? Se você quiser esse chamariz, essa atenção também tá ali pra... Eu estou sendo apelativo, gente. Fazer o quê? É meu trabalho. Mas eu quis fazer esse programa sobre esse tema porque os campeonatos europeus voltam nessa semana. Já nesse final de semana tem La Liga voltando, Premier League voltando, os principais campeonatos do mundo estão de volta. Por conta do Mundial de Clubes, a percepção que fica é que de fato foi muito curta a distância entre o fim do futebol europeu e o recomeço. Óbvio, aqui no Brasil, o Brasileirão rolando normal e tudo mais, a gente não ficou sem bola, mas é estranho esse período sem ver um Vini Júnior jogando, sem ver um Rafinha jogando, os principais nomes do futebol mundial também, além dos nossos próprios, vê-los jogando, né? Sem ver o Lamine Yamal, que tava numa crescente tão legal e estourando, e subiu um pelo do meu gato aqui, por isso que eu tentei pegar, pra quem tá assistindo em vídeo, dando uma explicação breve. Daqui a uns 15 dias, mais ou menos, tem convocação para as últimas 2 rodadas de eliminatórias, né? O Carlo Ancelotti vai convocar lá perto do dia 26, pelo que eu li, a seleção para os jogos contra o Chile, aqui no Brasil. Chile, que é o lanterna da competição e já tá matematicamente eliminado até para repescagem. É o único time que matematicamente não tem chance nem de repescagem da eliminatória da América do Sul. E depois a gente visita a Bolívia na terça-feira. Vai ser quinta, dia 4 e terça, dia 9 de setembro. Isso me levou a pensar sobre como falta pouco tempo para a Copa do Mundo. Eu fui calcular, né? São 306 dias do dia que eu tô gravando isso daqui até a Copa do Mundo. Tô gravando isso aqui no dia 11 de agosto, a segunda-feira. E aí me deu um pouco de agonia de pensar, caraca, é verdade, né? Falta menos de um ano, faltam 11 meses, 10 meses, né, pra Copa, na verdade. E, caraca, tem muito trabalho a ser feito pelo Ancelotti. A gente sabia disso quando demorou para a seleção brasileira definir um treinador. A gente sabia que ia ficar com pouco tempo para trabalhar, com pouca folga, né, entre o trabalho do Ancelotti e a Copa do Mundo. Eu cansei de falar isso no Pelado, enfim, era justamente o porquê que eu tava com pressa de ter um treinador logo. E agora, acho que essa pressa tá chegando em mim também. Eu tô vendo a movimentação dos brasileiros com um olho um pouco estranho, mas eu entendo algumas movimentações, né? Por exemplo, o Savinho, ao que tudo indica, essa semana estão saindo notícias de que ele pode sair do City e ir pro Tottenham. Depois de uma temporada no City, lembrando que ele veio de uma boa temporada no Girona 2 anos atrás, né? Que começou 2 anos atrás. E na hora que eu vi isso, eu pensei, pô, parece que ficou tão pouco, né? O Savinho ficou tão pouco no City, mas a verdade é que ele quer mais minutos, né? No City a concorrência é sempre muito grande e ele quer jogar mais. Então, indo pro Tottenham, agora que o Son acabou de ir embora para os Estados Unidos, né? Enfim, ele vai ter, de fato, um pouco mais de espaço para brigar. E isso faria bem até pro próprio Richarlison, se ele quiser uma vaga ainda, ter mais um brasileiro chamando atenção pro Tottenham pode fazer bem. Mas assim, é buscar protagonismo. Eu acho um movimento interessante do Savinho
ele de fato sair. A mesma coisa que eu acho do próprio Rodrigo. Ele era um nome dado como certo na próxima Copa, e o final de temporada dele atual foi desastroso, e eu não sei se o Rodrigo fica no Real Madrid. Se fosse o Rodrigo, eu procuraria outro lugar. É difícil falar isso, mas é muita concorrência, e o Rodrigo não vai jogar no Real Madrid, onde ele mais gosta de jogar, que é na ponta esquerda. Ah, Vidani, mas você é fã do Vini, quer que o Vini se dê bem na seleção, e aí fica do Rodrigo, cara, eu quero competitividade, quero que todo mundo esteja no melhor nível. E se o Rodrigo, de fato, como todo mundo sempre disse, gosta de jogar pela esquerda, ele deveria ir para um lugar onde ele possa fazer isso, possa concorrer para isso. Muito se fala do Liverpool, que é um lugar que pode ser, porque o Darwin Núñez saiu para o Al Hilal, então abriu um espaço no ataque do Liverpool, mas outro time que entrou na briga pelo Rodrigo recentemente, pelo menos pelo que as matérias estão dizendo, é o próprio Manchester City, né, que teve a saída do Grealish decretada, tem o Savinho que pode ir embora, e de repente o Rodrigo, para mim também, outra excelente opção, jogar com o Guardiola, inclusive, poderia fazer o futebol do Rodrigo evoluir muito. O Real quer 90 milhões de euros, pelo que eu vi, é muita grana pelo Rodrigo, mas pra mim vale muito a pena um jogadoraço, né? Vale muito a pena no sentido de, né, pelo mercado inflado do futebol, ninguém vale esse valor, mas eu acho que o Rodrigo é um bom investimento. Acho que ele fez uma péssima temporada, principalmente nos 6 meses que fecharam a temporada no Real Madrid, mas ali Mbappé e Vini pela esquerda devem ter dado uma desmotivada braba nele, e a verdade é que o Real Madrid foi mal na temporada passada, principalmente pelo setor defensivo e não tanto pelo ofensivo. O Mbappé fez mais de 40 gols, né? E acho que para falar do ataque da seleção brasileira, que é onde a gente tem menos problema, para falar a verdade, na minha opinião, porque tem muita opção, eu acho que é uma temporada nesse fim de semana que tem que iniciar com tudo para Rafinha e Vini Júnior. Eles têm que ser os principais nomes nesse ciclo de Copa, eles são os nomes mais prontos que a gente tem. O Vini tem que recuperar a sua melhor forma e o Rafinha tem que manter o que vinha mostrando na temporada anterior e seguir evoluindo se possível. Para mim, os dois são as pedras fundamentais dessa seleção brasileira do Carlo Ancelotti e eles têm que estar à disposição nas suas melhores versões. E aí, acho que a grande dúvida é o papel do Neymar nessa seleção. E é curioso que o trabalho do Ancelotti ele vem se desenhando para abrir um espaço para o Neymar. E aí é pouco tempo, são poucos jogos, etc. Mas isso já vinha sendo feito até pelo Dorival Júnior. E o Pedro Caixinha viu isso no Santos e começou a colocar ele de falso 9 lá na frente. Eu acho que pela idade, pelo físico que o Neymar tá demonstrando, é onde vai sobrar para ele concorrer. Eu não acho que ele tenha como concorrer na posição de meio armador com o próprio Rafinha, com o próprio Rodrigo, com o próprio Matheus Cunha, hoje que estão com um físico muito melhor que o Neymar. E eu sempre achei que o problema dele era físico. Mas, cara, agora ele tá numa sequência aí, são 6 jogos consecutivos como titular, fez os 90 minutos em todos eles, é a primeira vez desde 2022 que ele consegue fazer isso. E agora faz bem mais sentido levar o Neymar do que fazia em fevereiro, março, quando fizeram um lobby pro Dorival levar. Eu sou a favor de levar o Neymar agora? Acho que ele tá mal ainda. Realmente. Acho que ele tá vivendo muito de lampejos num jogo ou em outro. Ele faz um drible no meio campo que depois ele perde a bola e a imprensa inteira bate palma e elogia e adora o que ele tá fazendo. Perdeu um gol na cara contra o Cruzeiro, dos que ele não pode perder numa seleção brasileira, porque vai ter poucas chances. Mas eu acho que agora faz mais sentido levar o Neymar. Não tô dizendo para essa data FIFA, mas talvez para a próxima, se ele mantiver o físico bem evoluindo, passadas as eliminatórias, levá-lo para os amistosos asiáticos que devem acontecer com o Japão e Coreia do Sul, pelo que eu tava olhando, devem ser os 2 adversários de outubro, sem a cadeira cativa que muitos acham que ele deveria ter, sem a titularidade absoluta, nada disso, para ele brigar por vaga, para ele concorrer ali com os outros. Eu acho que pode ser que faça sentido, sabe? Eu cedo no momento, porque para mim o meu problema com o Neymar sempre foi físico e condições de jogo, né? E ele tá demonstrando cada vez mais evolução e mais condições de jogo. De novo, não acho que é o momento. Acho que o Neymar ainda não tem condições físicas para aguentar a seleção brasileira, aguentar um jogo de Copa do Mundo, um jogo de eliminatória. Por mais que a gente já esteja na Copa e já não valem mais nada os jogos de eliminatória, eu discordo que o Neymar seja levado nessa próxima convocação. Para mim, os cadeiras cativas da seleção, cadeiras cativas, não sei o plural, mas deveriam continuar sendo Vini Júnior e Rafinha. E o grande desafio do Ancelotti vai ser montar o setor defensivo da seleção brasileira, né? Se a gente parar para pensar que o Alexandro, tudo junto, o zagueiro, foi bem, mas a gente não tem laterais ainda definidos, os laterais estão muito em aberto, os 2, as 4 posições, né? Tanto reservas quanto titulares, está tudo em aberto. Acho que é o grande desafio do Ancelotti. A gente tem uma boa notícia de concorrência no meio campo, que é a não condenação do Lucas Paquetá, né? Que, enfim, não foi condenado, acabou que não, pelo menos por manipulação de resultados, não vai ser banido do futebol e é um jogador com nível bom. E é um cara que também pode pintar nessa janela de transferências agora. Apesar do West Ham, não acho que ele vai querer abrir mão,
mas de repente é um jogador que nessa barca do City aí pode acabar pintando lá. Já foi interesse do Guardiola no passado. O Estevão vem forte na briga, já estreou com um gol no Chelsea e vai começar a jogar mais jogos agora da Premier League a partir do fim de semana. Mas a verdade é uma só, que o Ancelotti tem pouquíssimos compromissos à frente da seleção até a Copa do Mundo daqui a 306 dias. Chegando na Copa, são 7 jogos para ganhar o título. Conseguir montar um time coeso, um time que funcione em equipe e entender se vai conseguir utilizar o Neymar, se não vai, qual vai ser o papel do Vini, se o Rodrigo vai conseguir recuperar o futebol dele para ir para a Copa, porque hoje para mim o Rodrigo tá fora. Hoje ele não se encaixa também. Entender o retorno do Casemiro à seleção, como é que vai se desenvolver. E também a temporada do próprio Manchester United, que recebe o Matheus Cunha agora e que vai ter que demonstrar futebol numa fazenda onde os jogadores têm ido pra morrer, o futebol deles tem ido pra acabar. O Antony mesmo, né? Enfim, qual vai ser o futuro do Antony, pra onde ele vai? O United já disse que não conta com o Antony pra essa temporada e ele ainda não definiu pra onde vai. Então, por enquanto, treina em separado, o que prejudica muito a presença dele na próxima convocação da seleção brasileira. Nos próximos dias eu acredito que vai definir o futuro do Antony. Eu não acho que ele tá podendo esperar muito sem estar em cima dessa vaga, não. Então vamos ver. Estevão, o Antony, por isso que eu digo, a concorrência é muito grande, né? O Martinelli é muito grande no ataque da seleção pra gente ter que levar o Neymar agora. Mas vamos ver o que vai acontecer. E você, o que você acha dessa situação toda? Você já levaria o Neymar? Não levaria? Deixa nos comentários do post desse programa, seja no nosso Instagram, mas principalmente no Spotify, se você estiver me assistindo em vídeo. Tem um site do Peladranet, peladranet.com.br, que tem todas as informações de redes sociais, de grupo de Telegram, de tudo pra você ter um contato mais próximo com a gente. Contato comercial também, contato de cartinhas também, você pode mandar por lá. podcast@peladranet.com.br, mas tem escrito no site também, né? E tem todas as informações de apoio do financiamento coletivo no Apoia-se, no Patreon e na Chave Pix, que você pode nos ajudar com cobrando seu orçamento. Inclusive, fica aqui o lembrete e o convite. Vem gravar com a gente e palpitar sobre assuntos como a seleção brasileira e o seu futuro na Copa do Mundo do ano que vem. Lá no Peladranet, se você contribuir com R$300 no mês, você é convidado para gravar um programa inteiro com a gente. Então, obrigado a todo mundo que tá com a gente. Tamo junto, obrigado a quem tem assistido aqui o 8 é Faixa. Deixe seu comentário, por favor. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira para mais um episódio do Pelada na Net. Valeu, alegria!